Boa noite. Vamos ficar de pé. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos conceda a sua bênção, a sua luz e a sua graça, para que bem possamos participar deste encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se por um instante. Nós acolhemos a todos os nossos missionários, missionárias da Semana do Dízimo. Um momento especial na nossa comunidade de evangelização, de ir ao encontro das famílias, e nós juntamos esta semana com a proposta do Ano Nacional dos Leigos, que é a Semana Missionária Igreja em Saída. Então nós trouxemos Gilvan, a quem nós agradecemos imensamente a presença, tem contribuído com a formação dos nossos missionários, e a gente acolhe com uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Gilvan. Eu gostaria de pedir à equipe de acolhida, se puder dar um suporte às cadeiras, né, porque estou vendo aqui muitas pessoas ainda de pé, estão faltando algumas cadeiras. Se vocês puderem, já tem muito jeito, já sabem onde estão as cadeiras, já sabem como carregar. Então, se puderem nos ajudar, a gente agradece muito. E agradecemos também a articulação do CPP, da ACP, da Assembleia dos Coordenadores, né, todos os 6 coordenadores e missionários. Então, parabéns pelo sim, a este encontro, a esse momento formativo. É que a gente vai sair em missão, é preciso primeiro parar um pouco, refletir, rezar, para ir ao encontro dos nossos irmãos mais fortalecidos na palavra. Então, obrigado pela presença de todos, né, e parabéns pelo sim. E a gente sauda também os que estão em casa, que nos acompanham através do site e do aplicativo Matriz Santana. Então, Gilvan, fique muito à vontade no nosso meio. Gilvan vai fazer esse momento formativo. No final, aí nós vamos fazer a entrega de todo o material e explicar melhor como vai ser a Semana Missionária do Dízimo. Gilvan, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Tenho uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui nesse momento de formação, de preparação para a Semana Missionária, que vai ser também do dízimo, não é? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, para a gente dar algo, é preciso que a gente tenha. Ou a pessoa, a gente dá aquilo que a gente tem. Quando alguém só dá ingratidão, né? Só dá aspereza, é porque tem isso.
Então nós queremos acolher a palavra de Deus, os ensinamentos da nossa igreja, para que possamos levar essa palavra, esses ensinamentos aos nossos irmãos. É uma alegria. Quem trouxe a Bíblia, abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 ao 16. Lucas, capítulo 10. Aliás, 10 do 1 ao 12. Lucas, capítulo 10. Padre Paulo pediu que eu falasse dois temas, foi 2 pontos. O primeiro é igreja em saída. O segundo é o compromisso com o dízimo. Não é assim? Que é uma semana missionária do dízimo. Então vamos começar ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia é a luz, é a lâmpada, ela que nos guia, nos orienta. Toda a nossa missão deve ser pautada na palavra de Deus. O missionário não vai falar de si mesmo. O missionário vai anunciar Jesus Cristo, levar a palavra de Deus. Semana do dízimo não é para falar de dinheiro, é para falar, para evangelizar. Gosto de dizer e vou repetir aqui: dízimo não é fim, dízimo é consequência. Dízimo é consequência. Se nós temos um povo evangelizado, um povo que conhece a palavra de Deus, consequentemente teremos dizimistas. E bons dizimistas, dizimistas conscientes. Né? Eu vou começar contando uma historiazinha, né, que vai nos ajudar a entender o que é ser dizimista. Diz que um senhor fez uma reforma lá na sua casa, acho que eu já contei em vários lugares essa história. Ele fez uma reforma, quando terminou ficou muitos entulhos no muro. Muita coisa, sabe? Depois de uma reforma, né? Fica blocos, barro, telha, madeira. Então diz que esse terminou da reforma e lá muito entulho lá no seu muro, ia passando um garotinho. Ele o chamou e disse: por quanto você tira esses entulhos aqui do meu muro? Ele disse: eu tiro por 10 reais. Ele disse: pronto, vem amanhã para você tirar. Quando foi no outro dia cedo, o garoto chegou. Tirou todo o entulho. Quando terminou, o senhor o chamou e disse: aqui seu pagamento. Deu a ele uma nota de 5 reais e 5 pratas de 1 real. Ele pegou a nota de 5 reais e colocou no bolso de trás do calção. Pegou mais 4 pratas de 1 real e colocou lá também. E pegou uma prata de 1 real e colocou no bolso da frente. E aquilo deixou aquele senhor curioso. Por que ele separou essa prata? Então ele perguntou a ele, quando ele já ia saindo, disse: me diga uma coisa, por que você pegou essas 9 reais, botou no bolso de trás, e esse real você colocou no bolso da frente? Ele disse: não, esse daqui é para eu passar na igreja e devolver o meu dízimo. O padre disse que de tudo que a gente tem, tudo que a gente ganha, 10% é de Deus. Está vendo? Isso é ser dizimista. Ser dizimista é reconhecimento, é gratidão. Então, para que nós tenhamos bons dizimistas, é preciso que evangelizemos. O dízimo é uma consequência, não é um fim. Então hoje vamos pensar um pouquinho sobre essas duas temáticas. Igreja em saída. E eu vou logo dizendo, é mais fácil ter uma paróquia dizimista
do que uma paróquia missionária. É um dos grandes desafios. A igreja fala tanto em missão, e é uma das coisas mais difíceis. É uma pastoral missionária, uma paróquia missionária. Porque paróquia missionária não é fazer uma semana missionária uma vez por ano. Não tem nada a ver com paróquia missionária. É um sinal. Mas não quer dizer que é uma paróquia missionária. Uma pastoral que sai uma vez na vida para anunciar a palavra de Deus não quer dizer que é missionária. Missionário é ir mesmo. É sair. O Papa, quando assumiu, o Papa Francisco, ele escreveu esse documento. Aqui está o programa de pontificado do Papa. A Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E essa expressão, igreja em saída, surgiu desse documento. É o grande desejo do Papa Francisco. É uma igreja missionária. Uma paróquia evangelizadora. Claro, eu não sei, aqui é um bom sinal, tanto missionário, né? Mas para ser uma paróquia missionária, para ser uma pastoral missionária, para ser um agente pastoral missionário, tem que haver mudança de mentalidade. Também mudanças de estruturas, isso que o Papa fala tanto, a CNBB está falando os bispos. Então, a igreja em saída, é o desejo do Papa Francisco. No texto que nós vamos ouvir, lá de Lucas, encontraram Lucas capítulo 10, aqui está a carta magna sobre a missão. Então, a orientação, o que a palavra de Deus diz sobre a missão, está aqui. Todo mundo encontrou? Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 12. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a 2, a toda cidade e lugar aonde ele deveria ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não se demorem para cumprimentar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí houver um amigo da paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem nessa casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador tem direito ao seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. E em qualquer cidade onde entrarem e forem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver, e lhes digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas em qualquer cidade onde entrarem e não forem recebidos, saiam pelas praças e digam: até a poeira da cidade de vocês, que se guardou em nossos pés, nós a sacudiremos para deixá-la para vocês. Saibam, porém, que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para essa cidade. Palavra da salvação. Então, nós ouvimos esse texto, como eu dizia, é a carta maior. Aqui estão as regras. Aqui diz em que consiste ser missionário e o que o missionário deve fazer.
Primeira coisa, o missionário é um escolhido. A missão não é capricho, não é um desejo seu. A missão é uma escolha. Ser missionário é ser escolhido. Diz: o Senhor escolheu outros 72. O que quer dizer isso? Lucas, lá atrás, no capítulo 9, falou da escolha do envio dos 12. Jesus enviou os 12. E aqui vai enviar 72. Então, quem aqui está e vai ser missionário? Levante a mão. Pronto. Primeira coisa, você não vai ser missionário por si próprio, por um capricho seu, por um desejo seu. Ser missionário é ser escolhido. Quem lhe escolheu, veja esta missão como uma escolha de Deus. Deus te escolheu, escolheu através do padre, escolheu através da igreja. Só tem autenticidade aquele que é como enviado. Aí está o sentido da missão. Aquele que for como igreja. Então diz que o Senhor escolheu 72. Por quê? Se acreditava naquele tempo que 72 era o número das nações. Para dizer que Deus envia a todos. Todos devem ser missionários. A missão é um chamado para todos. Deus nos chama. E envia 2 a 2, quer dizer, a dimensão do testemunho. Para ser missionário, é preciso anunciar com a vida, com ações. Não tinha uns santos que diziam: as palavras convencem, o testemunho arrasta. Então diz que o Senhor escolheu 72 e os enviou à sua frente. O que quer dizer à frente? Qual o significado dessa expressão? Primeiro, Deus chama 72, os 2 a 2 à sua frente. Por quê? O que significa ir à frente? Para dizer que a missão do missionário, do evangelizador, é a mesma de João Batista. O missionário é apenas um instrumento. É apenas um mensageiro. Essa é a nossa missão. Como João veio preparar, como João veio criar o ambiente, assim é a missão do missionário. Preparar a vida das pessoas, o coração das pessoas para que acolham Jesus. Interessante a expressão, aonde ele mesmo devia ir. Isso para dizer que onde chega o missionário, chega Jesus Cristo. Até que Padre Paulo estudou isso, a gente aprendeu. Qual é o sentido teológico da visita? Mas não tem umas visitas tão sem futuro, não é? Eita, está se gravando. Tem umas visitas. Eu disse algumas vezes. Tem alguns missionários que chegam, né, que causa mais constrangimento à família do que ajuda. Tem certos, por isso que a preparação é importante. Você não vai lá para curiar a vida da família. Não vai lá para olhar como está a situação da organização da casa. Você vai lá como mensageiro. É Deus que visita o seu povo através dos missionários. Esse é o sentido teológico de missão. Se não fosse o sentido, não tinha nenhum sentido. Para quê? Imagina ter missionário, não sabe nem falar da palavra de Deus. Por isso que tem que se preparar. Então é Deus que visita, a graça já está aí. Mesmo que o missionário não faça muita coisa, mesmo que o missionário não consiga muita coisa, mas a graça da missão está aí, na presença do missionário. Porque não é simplesmente ele que está lá. É o próprio Deus que visita o seu povo. Através do missionário. Então ir à frente significa isso. Significa ser como João Batista. Ser instrumento. Ser mensageiro.
levar a palavra de Deus. Depois o texto, eles dizia, vai dizer que o reino, a necessidade que se tem, é por isso pedir para que não faltem missionários. A vocação missionária é uma das coisas que a igreja, eu acho que está em crise, é na missão e no profetismo. Foi o ano passado, eu pensei em preparar uma semana missionária lá na nossa paróquia. Incrível, né? Como foi difícil, não conseguimos missionários. Tem até umas congregações aí, irmãs missionárias. Bem que você não consegue de jeito nenhum. Irmãs missionárias, não sei de que lá. Corta aí depois essas partes. Não, mas para dizer que a nossa igreja vive essa crise, né, na dimensão missionária. O Senhor, Jesus disse no Evangelho: peçam ao dono da colheita que envie operários, porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Depois Jesus vai dando algumas orientações. Como deve ir o missionário? Eu resumiria tudo numa palavra: simplicidade. O missionário deve ser uma pessoa simples. Um missionário deve ser uma pessoa que confia em Deus. Que não vai levar a si mesmo. Não vai como um boneco de vitrine para se mostrar. Mas vai levar a palavra de Deus. Então o Senhor, no texto que nós ouvimos, chama 72. E a mensagem é o quê? Aonde chegarem, faça o quê? A paz. Essa é a mensagem. A paz messiânica. Depois, comam do que tiver. Ou seja, o missionário não pode chegar impondo, né, sendo um peso nas famílias. Então, esse texto que nós ouvimos, que cada um, que eu queria destacar, alguns pontos seria esse. Primeiro, quem está aqui como missionário está porque foi chamado, foi escolhido. Veja esta missão como chamado de Deus. Claro, Deus chama quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, para que Ele quer. Então Ele chamou através do padre, da igreja. Então, primeiro isso. Segundo, levem Jesus Cristo. Levem Jesus Cristo. Terceiro, evangelizem a partir do testemunho. Não preguem, não levem apenas palavras, não levem apenas discurso, mas levem um jeito de ser. Que as pessoas, ao receberem vocês, sintam a presença de Deus. Sintam que é o próprio Deus que está ali visitando. Está chegando a cada uma delas. É o que eu gostaria de destacar no texto. Agora eu vou falar um pouquinho do tema, né, que o Padre Paulo pediu. É a igreja em saída. Como eu já disse, essa expressão nasce com o Papa Francisco. Isso aqui é o documento, o primeiro documento do Papa Francisco, é o Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. É como se fosse o programa de pastoral. Imagina o padre quando toma posse numa paróquia, então ele escreve uma carta dizendo que como ele pretende exercer o seu ministério naquela paróquia. O que ele espera, o que ele deseja, o que ele objetiva fazer durante a sua missão naquela paróquia. Então, esse documento é justamente como se fosse o programa pastoral do Papa Francisco. E é deste documento que nasce essa expressão, igreja em saída. E eu vou começar com esse documento. Lá no número 49, o Papa diz, olha a expressão do Papa, ele diz, saiamos. O Papa escreve de forma bem simples, né?
uma linguagem bem simples que todo mundo entende. Ele diz: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Oferecer a vida de Jesus Cristo. É isso que o missionário precisa levar. Repito aqui, para toda a igreja, olha o que o Papa diz. Aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos reis de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Olha a expressão do Papa. Diz: prefiro uma igreja doente, ferida, acidentada por ter saído às estradas, a uma igreja doente pelo fechamento, o comodismo. Uma igreja voltada para si mesma. Uma igreja preocupada com as estruturas. Esse é o grande desafio. Às vezes nossas pastorais vivem para cumprir calendário. Vivem para cumprir cronograma. Até que a gente tem uma assembleia paroquial, né? É lindo, né? Quando a gente faz. E a gente tem muita dificuldade de ser essa igreja em saída. Ser um cristão em saída. Ser um agente pastoral em saída. Então o Papa começa dizendo: prefiro a igreja. Porque a igreja está doente? Porque a igreja está enferma? Porque a igreja feriu? Porque a igreja está ferida? O Papa diz: eu prefiro que ela esteja ferida, doente, por ter saído. E não a igreja doente pelo fechamento, por se proteger. Por trabalhar para manter certas estruturas. E aí eu vou dizer a você, eu não sei aqui, ainda bem, né? Eu não pergunto para. Mas pensa, uma coisa difícil é ser paróquia em saída. Você pega o texto dos homens, onde é que eles rezam o texto? Tem umas realidades por aí, na igreja. Onde é que reza a via sacra quando chega? Na igreja. Tudo é na igreja. Então o Papa começa dizendo o grande desejo dele. Que ele, como pastor universal, quer ver uma igreja, melhor ver uma igreja doente por ter saído, uma igreja doente pelo comodismo, pelo fácil, né, pelas coisas boas, cômodas. É claro, é muito bom a pastoral, né, que imagina, um ministro, né, muito bom distribuir a Eucaristia na missa. Isso, o apostolado, uma vez por mês rezar a hora santa. É muito bom, nós temos no nosso calendário, nós tínhamos 10 reuniões, fizemos todas 10. Mas é preciso, o Papa está preocupado, até uma expressão dele, com a igreja chegar às periferias geográficas e existenciais. É preciso que a igreja saia. Uma igreja em saída, Paulo, quer dizer, uma igreja desinstalada. Igreja em movimento. Uma igreja em estado de missão. Uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Então o Papa coloca essa expressão bonita. O que é uma igreja em saída mesmo? A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários. Aqui o Papa lembra. E aqui duas coisinhas, viu? Discípulos missionários, comunidade de discípulos missionários. O que quer dizer isso? Para ser missionário, tem que ser primeiro discípulo. Quem é missionário e não é discípulo, o que acontece?
pode estar levando uma ideologia, pode estar levando teorias, ideias, mas não está levando o evangelho. Então, o discípulo, o missionário tem que ser discípulo. E o discípulo tem também que ser missionário. Então, o Papa diz, a igreja em saída é a comunidade dos discípulos missionários, que primeireiam. Ouviram já essa expressão? É uma palavra do Papa, primeireiam. Isso é um neologismo, uma palavra nova, quer dizer o quê? É o primeiro lugar, tomar iniciativa. Então a igreja é a comunidade dos discípulos missionários que primeireiam, se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Diz o Papa. Ele diz assim, sonho com uma opção missionária é capaz de transformar tudo. Olha o que o Papa diz, sonho com uma opção missionária é capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que à autopreservação. Então, para que a paróquia seja missionária, para que a pastoral seja missionária, é preciso fazer opção pela missão. É uma questão de opção. Todo final, acho que o Padre Paulo já deve estar pensando, todo ano nós temos a Assembleia Paroquial. E é na Assembleia que a paróquia faz a opção pela missão ou não. Na hora que termina o calendário, tudo bem bonitinho, só basta você olhar, aí você vê se optaram pela missão ou pela preservação. Em manter as estruturas ou sair. Basta olhar o calendário. Então o Papa diz que é preciso mudar tudo, os costumes, a linguagem, os horários, tudo deve estar a serviço da missão. Da paróquia em saída. Imagina que a gente faz uma semana missionária. Isso não é igreja em saída. Toda a renovação da igreja, na igreja há de ter como alvo a missão, para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial, introversão. O Papa usa isso, o que quer dizer isso? Voltar-se para o seu íntimo. Voltar-se para si mesmo. Uma paróquia voltada para a sua manutenção. O que seria isso? Uma paróquia voltada para aquilo que é costume. Tem paróquia por aí, não vou criticar aqui, mas de tanto fazer a mesma coisa, todo mundo já sabe como é. De tanto repetir o programa, todo mundo já tem decorado, não precisa nem usar papel mais. Não, eu já sei. Toda quinta-feira é isso, na terça-feira é isso, na quarta-feira é esse grupo, na quinta é aquele. Todo ano a festa do padroeiro é assim, começa tal dia, começa com isso, com aquilo, quer dizer. Então a paróquia assim não tem como alvo a missão. Então o Papa diz, aqui eu estou colocando citações do Papa. Igreja em saída indica uma expressão nova usada pelo Papa Francisco. E significa envolvimento. É porque tem gente que pensa que evangelizar uma família é ir lá uma vez na vida. É preciso envolvimento, é preciso insistência. Talvez as pessoas comecem vindo à igreja não pelo evangelho, não pela palavra de Deus, mas talvez por você. Pela amizade. Então o Papa diz que é preciso esse envolvimento, essa desinstalação, dinamicidade de serviço. Ao contrário da expressão igreja de saída, que indicaria desinteresse, afastamento, fuga, comodismo, preguiça. Manutenção das estruturas.
Então, ser uma igreja em saída, eu acho que vocês já estão entendendo, é muito difícil, porque é preciso de conversão, mudança de mentalidade. É preciso um novo jeito de ser paróquia. É preciso, como o Papa usa a expressão, mudar tudo, todas as estruturas. Esses dias eu vinha, segunda-feira eu vinha de Ibiara, estava dando uma formação lá sobre Bíblia. E a gente vinha conversando com o padre. Como é preciso, é um desafio muito grande a gente fazer o equilíbrio, para que a nossa paróquia não pareça mais uma empresa. Porque quando a gente se volta muito para certas coisas, a gente pode esquecer uma coisa tão importante, que é evangelizar. A missão da igreja é evangelizar. Dizem os documentos da CNBB. A missão da igreja é levar o evangelho. A missão da igreja é levar Jesus Cristo a todos. Aqueles que já escutaram falar dele, mas não o conhecem profundamente. Conhecer de Jesus não é saber que ele... Lembra que eu falava uma vez aqui? Conhecer biblicamente é mais do que ter informações. É mais do que saber algo sobre a pessoa. Conhecer na Bíblia quer dizer viver em comunhão. Quer dizer adesão. Então, esse é o nosso desafio. Porque senão a gente prioriza certas coisas e esquece o essencial, que é evangelizar. Mudar as estruturas, não só da paróquia, mas também os agentes de pastorais. Mudar de mentalidade. É preciso abertura, é preciso sacrifício. Eu destaquei aqui, para terminar essa parte, eu vou entrar ainda no dízimo. Eu coloquei os 7 nãos. O Papa, nesse documento aqui, ele vai falar os 7 nãos, que em chave positiva leva ao compromisso com a evangelização. O Papa coloca aqui, é claro, vários nãos, eu destaquei 7. Ele diz que esses 7 nãos em chaves positivas, eles levam à evangelização, à paróquia missionária. A pessoa, o cristão, seu missionário, um evangelizador. E o primeiro não é o seguinte, lá no número 80 do documento, ele diz: não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Eu diria, seria muito crítico, diria, acho que tem gente que nem nunca teve entusiasmo. Então o Papa lá no número 80 diz: não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Quer dizer, uma paróquia entusiasmada com a missão. O que nós poderíamos fazer para ter entusiasmo missionário? Eu coloquei aqui, encontrar motivação para evangelizar. Essa busca deve acontecer através da formação e da espiritualidade. Onde é que nós vamos encontrar motivação, razões, motivos para evangelizar? Na espiritualidade, na formação. Aí nós encontramos o sentido, motivo para evangelizar. O pior é que quando isso não acontece, então... O segundo não, o Papa diz: não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. É uma marca do Papa Francisco, é a questão da alegria. Então não nos deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não só evangelizar, mas com alegria, se sentir feliz por anunciar o evangelho. Fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus por meio do evangelho. O Papa diz lá no número 1, pois este enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Então o evangelho, a palavra de Deus, que deve encher o nosso coração de alegria. Por isso a gente deve conhecer, amar a palavra de Deus.
É incrível, lá na minha cidade agora a gente está tendo um curso bíblico. Né? E eu fiquei surpreso, quer dizer, os primeiros que desistem são os catequistas, são os coordenadores. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, é ela que enche o nosso coração, ela que deve dar um motivo para a missão. O terceiro, não deixemos que nos roubem a esperança. Ser missionário da esperança, sem nunca desistir diante dos desafios do mundo atual. É outra coisa. Os desafios são muitos. Como é difícil evangelizar. Por isso que a gente acha melhor dentro das estruturas da igreja. Já que é tudo bonitinho. A gente chega a ter um ambiente pronto, tem silêncio, tem cadeira. Mas é claro, quando a gente vai ter que chegar lá numa casa, né, ter que organizar ambiente, ter que às vezes enfrentar, ter que ir lá para casa, ter que se deslocar. Então tudo isso traz incômodo. Por isso que a gente tem dificuldade de evangelizar. São vários os desafios. Às vezes também a gente não é bem aceito. Nós vivemos na sociedade também do imediatismo. Tem missionário que é ir lá e já converter no primeiro encontro. Que é resultado. Fui lá, imagine. Será que a gente teria coragem de visitar uma família 50 vezes? De insistir? São Paulo dizia, né? Gastar-me-ei e desgastar-me-ei pelo Evangelho. Isso é um coração missionário. Ser capaz de sacrifício para levar a palavra de Deus. Mas na sociedade de hoje, quem quer sacrifício? A gente vive buscando prazer, satisfação. Se a gente for para o encontro e lá a gente não gosta, a gente já volta, é um incômodo danado. Tem gente até que muda de igreja. Não, porque aqui não está me satisfazendo. Aqui eu não me sinto bem. É o bem-estar. O quarto não, o Papa diz, não deixemos que nos roubem a comunidade. Imagina, hoje é a sociedade do individualismo, do egoísmo. E às vezes isso reina entre nós. A minha pastoral estando bem, a outra que se dane, eu quero saber. A derrota da outra é a vitória da minha. Porque eu tenho como me gabar diante do padre. Tem uns que pensam até assim, é uma coisa demoníaca mesmo, mas... roubar a comunidade. Aqui o Papa quer dizer o espírito comunitário, a união, a fraternidade, a solidariedade. Imagina um egoísta ser missionário. Imagina um arrogante ser missionário. Imagina um prepotente ser missionário. Não basta dizer mais nada. Então veja os nãos do Santo Padre. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Dizer não ao individualismo, ao isolamento e ao egoísmo, buscando o bem comum e os interesses da comunidade. O bem de todos. Não olhar só para o meu umbigo, não olhar só para a minha vida, não me fechar no meu mundinho. Eu já disse, né, tem um documento, eu gosto muito do documento da igreja, a Novo Milênio. O desafio da igreja do terceiro milênio é ser casa e escola da comunhão. É isso que nós precisamos passar para o mundo. É bom ser dessa família. É bom ser igreja. Está vendo? Se evangeliza assim. Às vezes eu sou crítico quando eu digo, imagina tem alguém que diz, minha vizinha reza perto de uma missa, é pior do que
Cortar algumas coisas. Não, mas é sério. A palavra de Deus é que deve nos mudar, nos transformar. O quinto não deixemos que nos roube o ideal do amor fraterno. É outro não do Santo Padre. Viver uma vida pautada na reciprocidade, no diálogo, no serviço e no testemunho do amor ao próximo. O amor fraterno. Eu digo sempre em palestras minhas por aí, se você quer Deus, seu irmão, procura outra coisa para fazer. Porque quanto mais você se afasta do irmão, mais distante de Deus você fica. Deus sem o irmão é balela, é conversa fiada, é fuga. A carta de São Paulo, de São João diz, lá em João diz, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o irmão a quem vê, também não amará a Deus a quem não vê. E o sermão escatológico? Estive com fome, não destes de comer. Quando foi, Senhor? Nos irmãos. Nos irmãos. Então, por isso que o Papa diz, o amor fraterno. É preciso que sejamos uma comunidade de irmãos. Senão a gente vai pregar hipocrisia lá, quando a gente for a evangelizar. Né? Tem certas pregações que dá mais revolta do que convertem. Mais atrapalham do que ajudam. Imagina uma pessoa que tem uma carrada de intrigado falar de perdão. É. Mas igual a piada do bebê, olha se é ela mesmo que está falando. Diz que o padre recomendando o corpo e a já elogiar o defunto. Fulano, um grande pai de família, um bom marido, um homem bom. E a viúva lá mais o menino, e a padre elogiar, e a viúva olhou para o menino e disse, vai ali menino, olha se é teu pai mesmo que está ali. Porque... Às vezes o missionário fala tanto de perdão, de amor, né? Às vezes fala tanto de serviço, de disponibilidade, quando é a reunião para a festa do padroeiro, não quer assumir nada. Quer sair pela tangente. Então o missionário tem que ser uma pessoa autêntica. Tem que anunciar a palavra de Deus, tem que evangelizar com o testemunho. O sexto, não deixemos que nos roubem a força missionária. Eu coloquei, para ser missionário é necessário uma força, um impulso, um espírito. De onde vai vir esse impulso, esse espírito? Da espiritualidade, da palavra de Deus. Ou seja, deixar-se ser conduzido, ser instrumento de Jesus, que continua enviando seus seguidores para testemunhar o evangelho da vida. E o sétimo e último não. O Papa diz, não limitemos nem pretendamos controlar esta força missionária. Mas a gente limita, não é? A gente às vezes cai numa rotina, num estilo de vida paroquial, sempre a mesma coisa. E a gente termina limitando. Aquilo que a igreja tem de mais importante, é a evangelização, às vezes fica em segundo plano. Quando a gente faz tudo menos missão, então está deixando aquilo que deveria vir em primeiro lugar, a missão, a evangelização. Então o Papa diz, nem controlar esta força. Se você não é missionário, sua pastoral não é, nem sua paróquia, é porque o humano está se sobrepondo à ação do divino. É preciso deixar-se guiar pelo Espírito. É preciso deixar-se guiar pela força do Evangelho. Para que sejamos missionários. E aqui bem rapidinho, Padre Paulo. Características de uma igreja em saída. O que é uma paróquia missionária?
Claro, não vão aplicar, não sei. Então, quais são as características que uma paróquia deve ter para ser uma paróquia missionária? Que nós vendo, pronto, isso aqui se aplica à nossa paróquia, aqui se aplica à minha pastoral. Primeira coisa, entusiasmo missionário. Será que nós temos entusiasmo missionário? Entusiasmo é o quê? É disposição. É prontidão para ir. Não é só vir participar da reunião. Tem gente que vem para a reunião, quando chega, bota 1001 desculpas para não ir. Então, entusiasmo missionário é disposição. É prontidão. É disponibilidade para anunciar. Alegria por evangelizar. O missionário deve ser uma pessoa alegre, feliz. Mas não é uma pessoa com a cara feia, já chega o povo tem medo, né? Mas a alegria, uma pessoa feliz, alegre. Jesus Cristo é vida, é alegria. Ele é a razão de tudo. Quem descobre isso, relativiza tudo. Os santos, por que relativizaram tudo mais? Porque fizeram essa grande descoberta. Esses dias eu dando uma palestra sobre profetas e eu dizia, pode olhar, todos os profetas, quando eles fazem a grande experiência que Deus é tudo, relativizam o resto. Então, alegria por evangelizar. Depois, semear esperança nas pessoas, na comunidade e na sociedade. Nós temos que ser pessoas de esperança. Imagina se nós deixamos no pessimismo. Nada dá certo, nada vai mais ter jeito. Como é que a gente vai ajudar desse jeito? Quem vai em missão vai encontrar muitas situações difíceis, certamente. Vai encontrar muitas situações que precisa de uma palavra de otimismo. De uma palavra de força, de esperança. Então esse é seminário. Não pode ser uma pessoa pessimista. Não pode ser uma pessoa que já não acredita mais. Depois, espírito comunitário. É preciso dizer, não a desigualdade, a injustiça e a escravidão. Amor a Deus e ao próximo como a base de tudo. A força missionária como combustível que faz funcionar toda a estrutura da paróquia. Como seria bom se cada pastoral fosse realmente conduzida por esse combustível que é o entusiasmo missionário. Então todas seriam missionárias. A força missionária deve ser esse combustível que conduz, que anima. Depois, sair do discurso, da teoria. É o que precisa muito na igreja. Sair do discurso, do palavreado, da falácia e ação. Tem gente que reza que é uma beleza, não é? Faz uma oração linda, belíssima. Mas na vida, na prática é um desastre. Então, ser missionário é sair. O Papa fala, igreja em saída, é sair do discurso, do falatório, do palavreado e colocar as mãos na massa. É ir. É se aproximar dos afastados existencialmente e geograficamente. Como tem afastados? Geograficamente e existencialmente. Então, que essas palavras nos motivem. É claro que não é fácil, é um processo. Ser uma paróquia missionária não é fácil. Né? Mas é tudo a questão de opção. Como ser uma paróquia de construção, uma paróquia de não sei o quê, também é uma opção. É questão de prioridade. Então, vamos, que fique para nós esse desafio. Sejamos uma paróquia missionária. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é levar Jesus Cristo.
Amém? Que horas são para eu... Eu comecei a meia hora, né? Ah, não. Terminou. Mas eu vou falar um pouquinho agora sobre o dízimo, porque é a semana missionária do dízimo, não é? Claro, como eu dizia, o dízimo não é um meio. Aliás, o dízimo não é o fim, ele é um meio, é consequência. Se nós temos pessoas evangelizadas, nós teremos também uma paróquia dizimista. É claro, agora uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, uma pessoa não evangelizada, ela manda o dinheiro dela para a igreja. É isso que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer dízimo, falar de o que a gente quer mesmo. O que nos interessa mesmo. Primeiro é que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Façam experiência com Ele. Por que a pessoa é missionária? Porque ela é uma pessoa evangelizada. Como também eu não concebo, não entra na minha vida uma pessoa que é de pastoral e não é dizimista. Não tem como conceber. Mas eu já fui dar palestra por aí, alguém cochichou no meu ouvido e disse: o coordenador da pastoral do dízimo, o agente da pastoral não é dizimista. Então, dízimo, minha gente, é uma questão de evangelização. Dízimo é consequência. Quem se encontra com Jesus, quem se conhece Jesus, quem fizer a experiência com Jesus, se tornará dizimista e dizimista plenamente. Em minhas palestras, Deus não quer saber de seu dinheiro. Deus quer você. Deus quer você. Agora, quando você se dar, então ser dizimista também é um sinal. Imagine você diz: eu me entreguei a Deus e não é capaz nem de dar o dízimo. Eu acho que... Tá vendo? Então eu coloquei aqui, eu vou começar falando, recordando alguns acontecimentos bíblicos. Quando eu vou falar de dízimo, eu sempre falo desses 3 acontecimentos. Não sei se vocês lembram. O primeiro deles, um acontecimento, é o encontro de Jesus com Zaqueu. Certo? Eu gosto de 3 acontecimentos na Bíblia para falar de dízimo. O primeiro é Zaqueu. O segundo é aquela viúva do templo. Jesus estava com os discípulos ontem, não é? Ontem no Evangelho de Mateus. Jesus está no templo com os discípulos e começam a colocar moedas lá no tesouro do templo, né? Os ricos, né, colocam o seu dinheiro, né? E de repente uma pobre viúva, imagine logo uma viúva. Ela vai lá e deposita tudo o que ela tinha. E Jesus aproveita a situação e diz faz uma catequese: em verdade vos digo, esta viúva deu mais do que todos. Claro que eles se espantaram, porque tinha gente rica lá que deu. Porque ela deu tudo o que tinha. Esse é um acontecimento que eu gosto de falar. O terceiro é, veja bem, Zaqueu é importante, porque Zaqueu, quando se encontra com Jesus, o que ele faz? Primeira coisa: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubar alguém, vou devolver 4 vezes mais. Pronto, a viúva nós já ouvimos. E o outro que eu gosto é o jovem rico. Confronte os 3. E você saberá o que é ser dizimista. Por que Zaqueu tomou essa decisão? A partir do encontro com Jesus. Quando ele fez a experiência que Jesus é tudo.
Imagina o rico, ele pode, se ele não fizer essa grande descoberta, que tudo que ele tem, que tudo que ele é, vem de Deus, ele não pode ser um bom dizimista, mas não será plenamente. Porque ser dizimista bom não é só dar muito, devolver muito dinheiro, não. Como eu dizia, Deus não quer mexer só com o seu bolso. O dízimo mexe primeiro no coração da pessoa. Então, ser dizimista é isso. Então, por isso, para ter um bom dizimista, é preciso primeiro ter uma pessoa evangelizada. Imagina os dizimistas que mandam dinheiro para a igreja. Tem uns que mandam, entrega lá, dá lá. Falta essa consciência. Então, o que Deus quer não é o seu dinheiro. Deus quer você. Então eu coloquei o encontro de Jesus com Zaqueu, lá em Lucas, depois vocês leem em casa, 19, de 1 a 10. Então ele disse, dou a metade dos seus bens aos pobres e devolveu o que tinha roubado. Ou seja, relativizou tudo. Zaqueu relativizou tudo e colocou Jesus como centro de tudo, como tudo da vida dele. Quando Jesus fala, desce depressa, Zaqueu. Às vezes o dizimista se preocupa tanto com o templo, pedra. A palavra Zaqueu é morada de Deus. O templo é você. O primeiro templo que deve ser cuidado, que deve ser limpo, bonito, é você mesmo. Às vezes nós cuidamos muito do templo, pedra, a igreja instituição, e esquecemos do essencial. Se nós temos a igreja povo, a igreja viva, então tudo vem como acréscimo. Então o primeiro templo é você. A morada é você. Quem faz essa experiência também cuida, também faz pela igreja, instituição, pela igreja pedra. Então Zaqueu, quando faz a experiência do encontro, quando faz a descoberta que Deus é, Jesus é tudo, relativiza tudo. Vendo? É preciso partir por aí. E a viúva que deu tudo que tinha, lá em Marcos 2, de 41 a 44, ou seja, absolutizou Deus em sua vida. Pronto, poderia ter dado a metade. Mas é claro, o texto é simbólico, o sentido é muito enfático. O que é para colocar que Deus é tudo mesmo. Deus não quer o teu tempo, não quer os teus dons. Deus quer você. Mas não, que tem muito talento. Não, eu faço isso na igreja e pronto, não importa o resto. Não, isso não tem. Deus quer primeiro você. Ser dizimista é isso. É fazer essa grande descoberta. Por que eu tenho o que tenho? Porque vem de Deus. Então, como sinal, como reconhecimento, eu partilho. É claro, e o dízimo é investido em quê? É um sinal de gratidão, de amor ao irmão. É também um amor ao anúncio do Evangelho. Às vezes eu lembro também de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus. Nunca saiu do Carmelo. Então, dizimista também, bote na sua cabeça, se você é um bom dizimista, você está evangelizando sem sair de casa. Você pode bater no peito e dizer, eu sou missionário. Isso é, se a paróquia investe em missão. Investe. O dízimo tem as suas dimensões, a dimensão missionária. Então, se você é dizimista, você também é um missionário, é um evangelizador. Agora, imagine quem não encontrou Jesus, quem não conhece a palavra de Deus, é difícil ser dizimista. O que quer saber lá de... Então, o primeiro ponto é esse. A mulher, a viúva, descobriu que Deus é tudo. Por isso, não deu apenas uma moeda. Deu tudo o que tinha. Ou seja, deu-se totalmente. Aqui é a radicalidade. Eu digo sempre, um bom dizimista, uma característica do bom dizimista é radicalidade. Todos os sentidos. Mas um dizimista que um mês devolve, outro não, meu Deus.
Um dizimista que dá o que sobra, meu Deus, como está distante da viúva. Se você tem consciência mesmo, se sabe que Deus é tudo, quando você recebe o pagamento, o primeiro que você deveria tirar é o dízimo. Mas imagine quando alguém faz as contas e eu já fiz isso. Pronto, sobrou. Deus não quer sobra. Deus não é mendigo, não. Deus não precisa de resto. Isso já mostra a consciência de Deus que a pessoa tem. Então a viúva, lembra, são 3 textos que eu gosto, né? Às vezes o tempo não dá, mas quando eu vou falar de dízimo, eu gosto desses textos. Depois um jovem que negou tudo o que tinha. Olha que coisa incrível. Zaqueu deu a metade dos pobres, devolveu o que tinha roubado. A viúva deu tudo o que tinha, agora vem um jovem que negou tudo. Ou seja, absolutizou os bens materiais. Colocou-se em primeiro plano, ficando Deus excluído por completo da sua vida. O jovem é diferente. Ele negou tudo. Ele excluiu Deus plenamente, completamente. É porque ele queria saber de teorias, né? Quando chegou, bom mestre, que devo fazer para... Você conhece, mano? Sim. Só te falta uma coisa, bem pouquinha mesmo. Jesus sabia tudo, sabia que o coração dele estava na riqueza, nos bens materiais. Muito bem, só falta uma coisinha, bem pouquinha. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres. Isso aqui é uma desgraça para o materialista. Isso aqui é o fim da meada, como se diz. Para um materialista. Então, diante desses textos, uma boa reflexão, é claro, isso seria bom para o povo, né? Aqui são os missionários, suponho que todos já são dizimistas. Então, diante desses textos, vemos 3 palavras que são essenciais para ter um coração aberto à partilha. A doação é o compromisso com a construção do reino. 3 palavrinhas. A primeira palavra é fé. Ser dizimista é uma questão de fé. Quem não tem fé não tem como ser dizimista. Ou pode ser, mas não é plenamente. Então, dízimo é questão de fé. Eu acredito que tudo que eu sou é graça de Deus, tudo que eu tenho vem de Deus. Por que eu sou um abençoado, um privilegiado? Tem tanta gente morando debaixo das pontes. Tem tantos moradores de rua. Tem tanta gente passando necessidades. Por que eu tenho tanto? Eu partilho, eu tenho um coração generoso ou sou mesquinho? Então, ser dizimista é fazer essa reflexão. Então, fé é a palavra-chave. Acreditar que Deus é tudo na nossa vida. Zaqueu e a viúva acreditaram que Deus é tudo. Já o jovem, por não ter fé, acreditou que a riqueza é tudo, que basta ficar na teoria. Lembra, sabia, decorado, não era? Então a fé. Às vezes eu digo, uma fé que não me leva a abrir o meu coração, a partilhar. A segunda palavra é reconhecimento. Já estou terminando. A segunda palavra é reconhecimento. Zaqueu reconheceu que precisava mudar de vida, pois estava diante daquele que é a verdadeira vida. Pronto, se você não descobrir que Deus é tudo, aí você fica ganhando 10 salários e dá R$10 por mês. É dizimista. Eu não estou querendo, mas é questão de... Então, dízimo é reconhecimento. Reconhecer que Deus é tudo. A viúva reconhece que Deus merece tudo. O jovem não reconheceu, por isso permaneceu na mesma mediocridade, na mesquinhez. Onde estará onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu
coração. Diz a parábola, se a gente poderia usar, Jesus diz: o reino de Deus é como um homem que encontra um campo, com um grande tesouro, ele vai vender tudo o que ele tem e compra aquele campo. Pronto, aplique isso aí para um dizimista. O dizimista é aquele que encontra, que faz essa descoberta, que a grande riqueza da vida não são os bens materiais, mas é o reino de Deus. Por isso se torna construtor desse reino. Participa, colabora na construção desse reino. Como? Se não pode sair com a Bíblia na mão, dá condições para que outros saiam. A dimensão missionária do dízimo, que a gente precisa descobrir. E a terceira palavra é a palavra compromisso. Na atitude da viúva, vemos a entrega total, para dizer que Deus não quer nosso dinheiro, mas a nós mesmos. Isso é importante. Não dê algo de você, dê-se a si mesmo. Santo Agostinho usava uma expressão: criaste-nos para vós, o nosso coração não repousa enquanto não descansar em vós. Então, ser dizimista é tornar-se como o Zaqueu depois de encontrar Jesus. Zaqueu mudou de vida, se tornou fraterno, irmão. Reconheceu que deveria mudar sua relação com os irmãos. Antes de se encontrar com Jesus, Zaqueu era um ladrão, um chefe dos ladrões. Um cobrador de impostos, explorava. Então veja que o encontro com Jesus. Dízimo deve brotar da gratidão, do reconhecimento que Deus é o Senhor de tudo. Se tenho, é porque Ele me deu. Então o dízimo vai estabelecer esse princípio de fidelidade entre o Criador e a criatura. Eu terminaria dizendo: ser dizimista é uma questão de fé. Quem é dizimista, também é missionário. Mesmo que você nunca saia com a Bíblia por aí, você está evangelizando. E ser dizimista é eu mostrar para Deus, dizer a Deus que os bens materiais não é tudo para mim. É um exercício de desapego. Mas também é compromisso, é claro, com o reino. É com a construção do reino. Então, com essas palavras, eu passo para o Padre Paulo. Peço desculpa de alguma coisa, que levemos o que nós ouvimos aqui no nosso coração. Não fiquemos na teoria. Sejamos cristãos em saída. Ou seja, pessoas desinstaladas, pessoas que se envolvem, que levam a Jesus Cristo, que levam a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Nós agradecemos imensamente a presença de Gilvan. Voltará muitas outras vezes, se Deus quiser, para nos ajudar na formação. E agora vamos a algumas questões práticas, certo? Eu gostaria que, não sei se